Hoje nós vamos continuar conversando sobre o assunto que tratávamos há 2 domingos atrás e não terminamos, porque na semana passada eu estava ausente, mas o pastor Fredson estava aqui junto com o pastor Cabral, o pastor Edivaldo. O pastor Fredson deu uma excelente mensagem para a glória de Deus. E nós falávamos a respeito do que Deus nos mostra do antes e depois. O que nós éramos antes de Cristo e o que passamos a ser depois que abrimos os nossos corações para Jesus. Tem que ter diferença. Não pode ficar a mesma coisa. E o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Efésios, e ele fala a respeito do assunto, e eu vou ler com você, para não ser redundante, do verso 22 em diante, Efésios capítulo 4, versos 22 em diante, que diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ou seja, aqui ele faz uma comparação muito interessante. É como tirar e colocar. É o despojar, que é o tirar, e aqui ele faz um paralelo com roupas, e eu até trouxe aqui parte do meu guarda-roupa, não é? Aqui para compartilhar com vocês. Obrigado, viu, Rafa? Obrigado. E olha o que é interessante. É eu tirar aquilo que pertencia ao velho homem. E eu colocar novas atitudes, e aí ele compara a roupas dessa pessoa que agora está programada para se tornar conforme a imagem de Jesus. Isso requer esforço. Isso requer dedicação. Isso mostra que cabe a mim e você fazermos a nossa parte. Isso mostra que nós sim falhamos. Nós erramos, somos de carne e osso, o sangue que corre em nossas veias. Mas o que Deus quer ver na minha vida, na sua vida, é no mínimo esforço de se tornar essa pessoa, onde nós nos despojamos dos velhos hábitos, das velhas práticas, e nós nos revestimos na nova pessoa que Deus quer que nós sejamos. E nós falávamos, e vamos continuar falando hoje, como uma nova pessoa em Cristo. Se você abriu o seu coração, entregou a sua vida a Jesus Cristo, você é uma nova pessoa. Então, como uma nova pessoa em Cristo, verso 25, desse capítulo 4, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Primeiro ponto, que nós falamos há 2 domingos atrás, despindo-se da mentira, tirando a mentira e revestindo-se, colocando a roupa da verdade. Mas não para por aí, e eu não vou me alongar nesses pontos que já conversamos. Verso 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Segundo, despindo-se da ira e revestindo-se da temperança. E o verso 27 fala, nem deis lugar ao diabo. E até nós conversamos e vimos que está associado a essa ira que acaba dominando você. Agora, olha o verso 28. E aqui nós vamos conversar a partir desse verso melhor, que nós não falamos naquele domingo lá atrás, que conversávamos sobre esse assunto. Verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes,
Trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha o que é interessante. Essa nova vida em Cristo, e é isso que transforma a sociedade. É isso que muda uma sociedade. O que esse mundo precisa é de Jesus. O que esse mundo precisa é da palavra de Deus, das Escrituras. E aqui o apóstolo Paulo fala que nós vamos nos despir, ou seja, despindo-se do engano, tirando a roupa do engano e revestindo-se da honestidade. Se nós estamos em Cristo, Deus quer que nós tenhamos uma vida pautada na honestidade, não mais no engano. Eu estava lendo uma história de um jovem num lugar rural dos Estados Unidos no século XIX. Trabalhava no caixa de um armazém e tudo que vendia, anotava no livro caixa e o preço ao lado. No final do dia, ele percebeu que tinha um pouco mais de dinheiro do que deveria. Se tinha um pouco mais de dinheiro do que deveria, ou não anotou alguma venda, ou deu o troco errado, faltando para alguém. E ele começou a recapitular na mente dele cada pessoa que ele atendeu naquele dia. E ele olhava o registro de venda e lembrava a pessoa que havia entrado, e o que ela tinha comprado, quem era que tinha comprado o que estava naquele registro. E ele lembrou que havia entrado uma senhora, e nessa hora ele havia dado o troco errado, faltando dinheiro. Para muita gente isso é uma bênção. Muita gente olha para uma situação como essa e vê como uma oportunidade. Mas não, ele não viu dessa forma. Ele pegou, fechou o armazém, montou no seu cavalo, andou 25 a 30 minutos a cavalo até chegar na casa da pessoa, e quando ali estava na propriedade, chamou: olha, eu vim trazer aqui o dinheiro que estava faltando. E é impressionante como Deus honra nossas atitudes quando são corretas. Este homem se tornou o 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Foi o presidente americano durante um dos momentos mais delicados da história do povo norte-americano, a Guerra Civil. Deus, Ele honra quando nós quando nós tiramos o engano e nos revestimos com a honestidade. Não basta nós olharmos e acharmos bonito, não, nós temos que usar. E para nós colocarmos, não é você colocar por cima da roupa velha, não. É você tirar e revestir. É você despojar, que é o tirar, e você revestir aquilo que Deus quer que você seja. É você tirar aquilo que não agrada a Deus e colocar o que o agrada. E é tão difícil isso, porque nós vivemos num momento da sociedade onde as pessoas querem tirar vantagem em cima das outras, querem tirar vantagens a qualquer custo. Nós vivemos num momento da sociedade em que as pessoas pensam no seu próprio umbigo. Nós estamos infestados com um câncer ou como um mofo que começa a se espalhar no alimento, numa sociedade corrupta. E a gente olha e vê, e olha para os políticos, e nós nos indignamos, e nós criticamos. Mas deixa eu dizer para você uma coisa: 90% das pessoas que estão do lado de fora fariam igual ou pior do que eles estão fazendo.
a oportunidade, é que demonstra quem somos nós. O que diferencia são os valores, porque o mesmo sentimento, o mesmo coração que tem a coragem de se apropriar de um troco a mais, é o que tem a coragem de roubar milhões de uma nação. Eu fico olhando, eu fico imaginando, quando eu olho Apocalipse e fala do lago de fogo, e foi lançado o lago de fogo, os grandes e os pequenos, os grandes, eram os grandes homens da sociedade. Durante aquele momento da pandemia, quantos milhões não foram para o bolso de pessoas, e aparelhos, respiradores, superfaturados que nunca ninguém viu. Mas a corrupção é um mal que acomete nós também. Você acha que é diferente você colocar aquele desvio de energia lá na sua casa? Você acha que é diferente você tirar aquela vantagem e enganar aquela pessoa lá no peso da balança no seu comércio? A diferença está nos volumes. É aí que está a diferença, é no volume. Mas é o mesmo pecado, é o mesmo erro. E quando nós olhamos e vemos, nós vivemos no momento das emendas parlamentares. Isso é uma imoralidade. Porque dessas emendas parlamentares, pelo menos 20% voltam em dinheiro para o bolso do político. Daquilo que ele indicou para a prefeitura, daquilo que ele indicou lá para o projeto, daquilo que ele indicou para a instituição. É assim que nós vivemos. São pessoas que governam para o seu próprio umbigo. E Deus está falando que é nas pequenas coisas que nós mostramos quem somos. É claro que todos nós vamos passar por momentos difíceis, por momentos conturbados, mas nós não podemos perder esse compromisso com a honestidade. Não é eu só achar bonito, achar interessante, olha que legal ser honesto, que legal aquele comportamento. É nós colocarmos e fazer com que esta virtude faça parte das nossas vidas, esteja presente no nosso dia a dia, através do nosso comportamento, das nossas escolhas. Exatamente. É nós colocarmos as virtudes de Cristo, não é nós esperarmos que Deus faça o processo de transformação. O milagre foi feito, Jesus morreu na cruz do Calvário. Quando você abriu seu coração, foi selado com o Santo Espírito da promessa. E o apóstolo Pedro, quando menciona sobre o Espírito de Deus, fala que temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Agora cabe você fazer a sua parte. E às vezes nós temos que ser radicais. Deus espera dos seus filhos decisões radicais. Não fique esperando, não. Às vezes Deus quer fazer um milagre em nossas vidas, e Ele só precisa, e Ele está vendo se nós confiamos ou não. Olha, se você está trabalhando, o que você faz não é lícito, se as suas atitudes não são lícitas, mude. Corrija. Eu espero que você não consiga dormir com a cabeça no travesseiro, se você sabe que o seu contador está contando errado. Eu espero que você não consiga dormir com a cabeça no seu travesseiro, se você está vivendo uma farsa, uma mentira, se você está enganando o seu empregador, se você está furtando, se você está desviando. Talvez as pessoas não estejam vendo nada, mas os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Nós podemos até esconder aquilo que fazemos do outro, mas nunca esconderemos de Deus. E Deus está vendo. Mas não para por aí. Olha o que fala o verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente
o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quarto ponto, que eu quero olhar com você. Despindo-se das palavras inconvenientes e revestindo-se de um falar agradável. Despindo-se das palavras inconvenientes, tirando as palavras inconvenientes e revestindo-se de um falar agradável. Eu estava estudando esse trecho e quando eu estou estudando o trecho, eu vejo várias versões diferentes. Apesar de eu ter as minhas versões preferidas. Eu achei bem legal a Bíblia de Jerusalém, esse versículo. E essa é uma das minhas versões preferidas. Que diz assim: não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, a que for boa para edificação, que comunique graça aos que a ouvirem. Eu gostei desse versículo. Aqui ele traz, acho que fica mais claro o sentido que Deus quer transmitir através do apóstolo Paulo. São palavras convenientes. O linguajar de nossas vidas muda quando conhecemos a verdade. São palavras convenientes. Não pode o palavrão fazer parte do vocabulário do Filho de Deus. Porque é inconveniente. Não é legal, é estranho, soa estranho. Se naquele momento da raiva, da confusão, aí você ofende com palavras de baixo escalão. E talvez você diga: pastor, eu estava com raiva, mas a boca fala do que está cheio o coração. Isso é ruim. Ou se naqueles momentos íntimos do casal, palavras chulas, inconvenientes, isso não convém. Não convém. Nós que agora somos novas pessoas, e essa é a bênção do Evangelho, é uma nova vida, então são novos hábitos, é um novo estilo. E a nossa moda, a moda desse guarda-roupa espiritual, não é aquilo que o mundo quer que nós venhamos a usar, mas a moda é o formato de Cristo. Cristo é o nosso parâmetro. Isso é divino conformidade, é se tornar conforme Jesus. E claro, é óbvio que uma hora ou outra nós tropeçaremos, mas não é isso que faz com que nós acomodemos a nossa vida e nos limitando. Eu não consigo não. Se nós somos filhos de Deus, se nós nascemos, nós vamos nos esforçar, nós vamos fazer a nossa parte. É por causa das nossas fraquezas que Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque os nossos próprios méritos não alcançaríamos a glória de Deus. Mas preste atenção. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa aprender a tirar o mau hábito. E é um mau hábito. Palavrão é um mau hábito. É um mau hábito. Tire esse mau hábito da sua vida. E sabe como é que a gente tira o mau hábito da nossa vida? Assim, olha, a gente vai colocar a roupa certa, vamos tirar a velha, e na hora que você vacilou, puxa, falei, não, peraí, me perdoe, deixa eu voltar aqui a fita, não era isso que eu deveria ter falado, agora é isso aqui que era para eu ter falado, e você vai formatar um novo hábito. Faça a sua parte, faça a sua parte. Da mesma forma, essas palavras inconvenientes, apelidos. Eu sei que nós vivemos numa sociedade que tem muito mimimi, não é? Muito mimimi. Isso é ruim. Isso não é legal. Vai ter um novo filme da Disney. A mulher
E os 7 homens de baixa estatura. Eu acho que vai ter que inventar um novo nome para as branquelas, né? Vai ter que ter um novo nome. Como é que será esse nome das branquelas? As amarelas não pode, porque é racismo. Nós vivemos um momento onde, sabe, é muita coisinha. Sim, eu sei que é muita coisinha, mas eu estou falando, mas também eu sei que também tem aqueles apelidos que são inconvenientes. Tem. Já chamaram você de chupeta de baleia? Chupeta de baleia. Gordo. Gordinho. Baleia grande. Então imagina a chupeta da baleia, como é que não é? Com descrição. Confesse para o seu irmão do lado aí qual era o seu apelido de infância, da juventude, que era horrível, que você não gostava. Eu vou confessar o meu, já. Vou confessar o meu. Não é aquele apelido carinhoso não, da mamãe e do papai. Não, esse não. É aquele apelido a que você fugia. E pior de tudo, enquanto mais a gente liga, mais pega, não é? Não é verdade isso? Às vezes. Porque eu já contei para vocês. Já contei para vocês do apelido que eu tinha na minha juventude, contei? Já contei, não já? Mas vou contar de novo. Eu era... E olha só, eu usei a estratégia. Eu tinha 14 anos, mas eu não vou ligar porque vão esquecer. Não esqueceram não, meu irmão. Não esqueceram. Eu era o único aluno novato de uma escola de 300 alunos, mais ou menos isso que tinha, uns 300 alunos, e eu era o único novato, e pior que eu estava num outro estado, eu Barezinho, lá no Rio Grande do Sul. De onde tu é? De Manaus. O que tu gosta? De farinha. Gosta de leite quente. E eu lá do Rio Grande do Sul que fala barbaridade, tchê, mata leite quente, dá dor de dente. É totalmente diferente. Então eu já era a sensação da escola por causa do meu sotaque. Né? E ali o gaúcho da fronteira fala meio cantado, barbaridade, tchê, fala meio cantado, né? Mais ou menos assim. E é até engraçado, não é? Porque em vez de eu falar oi, é ó. Até eu aprender isso demora, né? Eu cheguei uma vez porque lá não tem taberna, tem boliche. Onde eu morava não tinha taberna, era boliche. O nome era boliche. E eu cheguei lá assim meio desconfiado, né? E era o seu Tébio. E aí ele bagunçava comigo, fala rapaz. Ele dizia para mim, fala rapaz. E eu, seu Tébio, o senhor tem bolacha? E aí quando eu vi a bolacha, não tinha nada a ver com bolacha, parecia um biscoito, um pão grosso, né? O negócio, não, seu Tebe, não é isso não, é isso aqui, é aquilo ali, tu quer biscoito. Aí eu cheguei uma vez, eu quero batata, só que eu fui mais esperto, né? Eu ia ali olhando, o que tu quer, rapaz? Ia falar para mim, o que tu quer, rapaz? Não, para mim, fala, o que tu quer, rapaz? Eu estou vendo aqui, seu Tébio, eu queria ver se alguém entrava e eu escutava como que falava batata. Até que alguém chegou e falou, seu Tébio, me dê papa, por favor. Aí papa, eu olhei e era batata. Olha. E o Barezinho, eu quero papa. 1 quilo de papa. E olha só, eu naquele colégio, meu amigo, eu não sei porquê, porque não parece. Mas me apelidaram de cara de louco. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Mas olha só, meu irmão, pensa no inferno que eu vivi na minha vida, na minha 8ª série. Eu até esqueci o ano, não quero nem voltar atrás daquele ano.
E ali é impressionante que aí eu ia para casa e eu preferia às vezes ir andando, porque o ônibus demorava 1 hora para eu passar. E aí eu ia talhando por dentro pelo campo de gado, né? Atravessando cerca para chegar mais rápido em casa. Meu irmão, não tinha deserto, né? Que lá eu escutava aquela voz desgraçada: vai, cara de louco! Se nem aqui, rapaz, se me dá um sossego. Era horrível. E eu rindo, né? Por dentro. Esse desgraçado, que Jesus te mate. Até que eu mudei de escola. No primeiro ano, porque lá só era a 8ª série. Aí o primeiro ano eu fui estudar na Elisa Miranda. Era uma outra escola muito legal. A minha maior felicidade. Lá ninguém conhecia o cara de louco. Conhecia só o Anderson. É eu, meu irmão. Tô junto aí. Pois é. Aí quando eu via alguém da antiga escola, eu me escondia. Não pode descobrir que eu estou aqui. Eu sei que nós estamos numa geração de uma sociedade muito mimimi. A palavra certa no amazonês é cheia de frescura. Eu acho que isso é um plano porque querem transformar a nossa sociedade. Que aos poucos está mudando a cabeça das pessoas. Aos poucos está mudando. Porque olha, eu não fiquei doente. Eu não quis me matar. Eu estou aqui. Você entendeu? Mas nós vivemos um momento difícil. Mas você tem que ter cuidado que existem aqueles apelidos que são pejorativos. São pejorativos, são. Tem alguma forma que chamava você que você não gostava, né? Compartilhe com o seu irmão: eu não gostava quando me chamavam disso aqui. Eu detestava. Tem alguma coisa que chamava você quando você era criança, jovem, ou até hoje? Até hoje. E nós temos que respeitar. Respeite isso da outra pessoa. Né? Respeite isso. Né? E você tem que ter cuidado, a gente tem que ter bom senso. Né? Eu acho que o equilíbrio, ele funciona bem. Tem que ter equilíbrio, tem que ter bom senso. Agora, um outro ponto que me chama a atenção, aqui nesse verso que eu li com você, né? Nesse verso 29, e eu li na Bíblia de Jerusalém: não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, o que for boa para edificação. Olha que interessante. Isso aqui nos mostra um outro detalhe. As nossas palavras precisam servir para edificação, não para derrubar ninguém. E na hora oportuna, às vezes, o que você tem para falar para o seu cônjuge, para o seu amigo, para o seu filho, até é verdade, mas não é a hora oportuna. Você tem que saber, você tem que ter esse discernimento. Você sabe qual é a maior vergonha para o adolescente? É se você for buscá-lo na escola e tratá-lo como criança. Vem cá, filhinho da mamãe. Meu irmão, você vai matar o menino. Ele vai se enterrar e vai querer se esconder. E no outro dia na escola, todo mundo: filhinha de mamãe. Então você tem que ter bom senso, sabe? É a hora oportuna. Deixa para você tratar ele assim lá na sua casa, que é só você, a sua família, não é? Naquele ambiente de vocês. Mas assim, no da escola, você: e aí, meu filhão galeroso? Esse é dos meus. Vai lá, 10, meu filho. Você precisa, ou você precisa não tratá-lo como criança, que isso é horrível. Por exemplo, um outro detalhe importante. Pai e mãe precisam jogar juntos, no mesmo time, quando se fala de criação de filhos. Não é legal você vê o seu cônjuge errando, porque às vezes nós erramos, às vezes nós exageramos na disciplina, às vezes nós exageramos no castigo,
Às vezes nós damos uma dose maior do que deve ser, tiramos mais coisa do que deveria. Aí você diz, não faz isso com meu filho, na frente do menino, pelo amor de Deus, deixa. Aí lá no quarto você, olha, eu acho que tu pegou pesado, acho que não precisava de tudo isso, entendeu? Melhor você minimizar aí, porque você não consegue o objetivo. Mas é na hora certa. Na hora certa, ó, não trate de problemas em horas inconvenientes. Sabe qual é uma hora inconveniente? Hora inconveniente quando está com fome. Olha, com fome não se resolve o problema. Quem já percebeu isso? Quem já percebeu isso, não é? Com fome, não, deixe o bucho, meu irmão. Bote um chibezinho para ele. Bote uma farinhazinha com água, uma suquinha para ele ali. Faça alguma coisa, aí depois que comer, aí você está satisfeito? Não, estou. Agora vem cá, escuta aqui essa que eu quero te contar. Mas nós precisamos ter essa perspectiva. Da mesma forma, talvez você viu a sua irmã em Cristo, ou seu irmão em Cristo, que está todo cafona, não fale nada, fique calado. Aí você não perde a oportunidade. Chegou o papagaio. Chegou a arara. Toda coisa. Não, não faça isso. Aí se a pessoa chegar com você e perguntar o que tu achou. Aí você assim, com educação. Irmã, você está bem, só achei um pouquinho exagerado. Só um pouquinho exagerado. Mas não seja uma pessoa inconveniente, porque as nossas palavras precisam servir para edificação. Não para derrubar ninguém. Não pode ser para derrubar ninguém. Agora, olha só, sabe o que é interessante? Às vezes nós olhamos, essa jaqueta aqui, eu gosto dela. Ela é quente. A minha esposa, ela viajava de vez em quando para Curitiba, ela fazia um curso em Curitiba. E aí, numa das vezes, nós fomos nessa época do ano, frio, sabe que barezinho frio, E aí eu cheguei, desci em Curitiba com uma camisa assim, olha. E estava uns 10, 12 graus, eu com a camisa assim, ó. E eu todo amazonense, não morro aqui não, Rapaz, o maior terror foi o shopping que não abria, o shopping Curitiba, Aí quando entrei no shopping, estava em promoção, eu botei. Rapaz, é bonito, eu gosto dessa daqui, Só que não dá para usar aqui em Manaus, O bicho é quente, viu? Isso aqui esquenta, rapaz, chega quando eu coloquei. Pode tirar foto agora. Ali, macio, legal, Tecido legal, quente, esquenta. Não basta nós acharmos que é bonito. Nós precisamos colocar essas qualidades de Deus em nossas vidas. Esforço. E quando nós falamos esforço, porque isso quer dizer que uma hora você vai falhar, mas não dê a mão palmatória, conserte, continue, não desista. E olha o que é interessante, o verso 30, olha o que diz o verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, nos quais fostes selados para o dia da redenção. Esse verso 30 não é um novo assunto que o apóstolo Paulo está colocando. Porque cada vez que ele coloca um assunto é você despojar e revestir. Essa é a ideia. Ou é falando ou é dando essa ideia. A ideia antes era assim, agora são assim, antes, depois. Mas aqui não. Aqui é um adendo, é uma observação. Vamos ver essa observação de trás para frente. No qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito de Deus é como um selo na vida do cristão. E esse selo era bem entendido pela sociedade da cidade de Éfeso, que era uma cidade onde a indústria madeireira era forte. A exportação de toras de madeira era forte. E era o seguinte, quando exportava uma madeira, aí aquelas famílias que trabalhavam com isso colocavam o selo da família. Quando a madeira chegava no destino, sabia muito bem de quem era aquela madeira e para onde tinha que ir o pagamento, o selo da família tal.
O Espírito de Deus está em nós. E é o selo, a garantia do passaporte para a eternidade no dia do juízo. E esse selo, esse Espírito que habita em nós, quando abrimos os nossos corações, entregamos nossas vidas a Cristo, ele não sai quando a gente peca. Não existe essa possibilidade. Lá no Evangelho de João, Jesus falando sobre as suas ovelhas, eu acho que é o capítulo 9 ou 10, ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me conhecem, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Uma vez que você é selado com o Santo Espírito, esse é o passaporte, é a garantia da entrada no céu, não sai mais. Sabe o que isso indica? Quando nós falhamos, esse Espírito está em nós e se entristece. Quando eu morei na cidade de Curitiba, nós moramos lá quase 2 anos. E foram momentos maravilhosos, muito trabalho na obra de Deus, muito envolvimento na igreja. E foi um período muito edificante, assim como é aqui também, não é? Mas nós vimos de momentos mais conturbados, e lá foi um momento maravilhoso, servindo a Deus com o pastor Bob, Charlene, o Walter, que até hoje está lá na igreja, o Daniel, que até hoje está lá na igreja. Naquela época o Luiz não está mais lá na igreja, mas está frequentando uma outra igreja, e o Fernandinho, e tantas pessoas maravilhosas. E aí nós saímos da cidade de Cascavel, fomos para a cidade de Curitiba, e tinha uma casa da missão do sul do país, que estava desocupada porque os missionários haviam se mudado para apartamento, que a casa era um triplex, tinha 3 níveis, e eles não conseguiam subir escada, porque a esposa do missionário tinha um problema no joelho. E aí eles ofereceram, cederam a casa: olha, vocês podem morar aqui, é bom que vocês cuidam, é bom que vocês arrumam, que vocês limpam, que vocês cuidam do quintal, né? Para não criar mato. E eu fiz, né? Plantei uma grama atrás, plantei uma grama na frente. Eu gostava do croquet, botava lá atrás, jogava com os irmãos da igreja, e era bem legal. Só que tem um detalhe: a casa tinha 3 quartos, e um quarto eu não podia entrar. E eles disseram: olha, aqui nós pedimos que você não entre, que aqui estão algumas coisas nossas. Eu não tenho curiosidade. Eu não sou curioso. Eu respeitei. Mas quando eu recebi a visita de um irmão de Cascavel que ia viajar e passou por Curitiba, quando eu procurei: cadê o fulano? Já estava dentro do quarto. Olha só o cara de pau. Aí eu aproveitei: rapaz, tu está fazendo o que aqui, rapaz? E era um monte de besteira, um monte de poeira que tinha aí naquele quarto. Mas, sabe, às vezes, nós fazemos isso com Deus. Nós queremos entregar a chave das nossas vidas, a chave do nosso coração. Aqui, ó, a chave. E nós entregamos a chave para Deus. Só que nós colocamos algumas limitações. Esse canto não. Esse canto aqui quem manda sou eu. Esse depósito aqui é meu, é pessoal. Nós não entregamos a chave por completo. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Não entristeçam o Espírito Santo, do qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não tem meio termo, sabe? É nós olharmos e nós enxergarmos em nossas vidas o que tem que mudar, e nós despirmos, tirarmos e colocarmos. Ah, mas esse detalhe aqui, isso aqui, não existe. É por completo, não tem meia conversão, não tem se entregar a Cristo 70%, não, eu já estou 90%, não, ou é de corpo e alma ou não. Por isso que nós olhamos ali o mandamento: ame a Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. É por completo. E o teu próximo como a ti mesmo. E quando o apóstolo Paulo ele abre esse parênteses: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção, é disso que ele está falando. É exatamente disso. Aí, para terminar, os versos 31 e 32, diz assim:
Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha, aqui você não vê a palavra revestir, despir-se e revestir, mas você vê a palavra antes, depois. Longe de vós, ó, tire de vós, e em vez disso, olha, antes, coloque isso. É o quinto e último ponto. Despindo-se das contendas e revestindo-se da boa convivência. Despindo-se das contendas e revestindo-se da boa convivência. Despindo-se das contendas e revestindo-se da boa convivência. Aqui está falando do nosso dia a dia. Nós precisamos ser pessoas mais agradáveis. Tem pessoas que são difíceis e gostam de ser difíceis. É impressionante. Olha o que ele fala. Ele fala aqui o que nós vamos tirar no nosso dia a dia. E sabe quem é que sofre quando somos rabugentos? Tem gente que é rabugento, não tem? Dê uma olhadinha para o seu lado. Vê se tem cara de rabugento esse seu irmão do seu lado. Olha a cara dele aí. É rabugento? Olha a cara dele. Meu Deus do céu. Não quer nem olhar de tão rabugento que ele é. Jesus tem misericórdia. É impressionante, tem que é rabugento, meu irmão. Né? E olha o que ele diz assim, ó, tirando o quê? A amargura. Meu irmão, se você não aprender a se concentrar nas coisas boas, e ignorar as coisas ruins, você não vai conseguir conviver bem com ninguém. Você se concentra tanto no que aconteceu de ruim, que aquilo cria uma amargura no seu coração. Longe de vós a amargura, tira do seu relacionamento essa amargura, cólera, aquela cara emburrada, não é? Você está ali, você chega em casa, olha aquela cara, tudo bem? Tá. Não, é alegria, coloque sorriso. Sabe, a gente tem que treinar isso, porque isso aqui muda nossas vidas. Só em você fazer isso aqui, muda você. Isso é científico. Muda, mexer os músculos faciais, já muda completamente o seu cérebro. Legal, libera aí hormônios do bem, agradável, libera aí ocitocina. Sorriso. A vida é muito dura. E eu conversei ontem com uma pessoa. Eu fui na casa do vizinho do meu pai, que teve um susto essa semana. Passaram na casa dele e deram 15 tiros no portão de alumínio dele. E na casa do meu pai tem um sistema de câmera de segurança. Aí ele queria ver vídeo, não é? E ele tremendo, um senhor de quase 70 anos. Com vergonha do ocorrido, aquele negócio nunca tinha acontecido na rua. Aí eu fui lá, não é, para dar uma força para ele, estava um amigo dele lá. Ele disse: meu irmão, está tão difícil os negócios. Eu trabalho com aluguel de carro, não alugo nada, tem tanto tempo. Eu digo: está difícil. O senhor tem duas escolhas. Ou o senhor vê que está difícil e continua lutando, se apegando em Deus, ou se eu ver que está difícil e se joga na cama. Aí vão ser dois problemas em vez de um. É a questão da empresa e a sua saúde. Ou você encara. E sabe, isso aqui é legal. Para de ver vídeo depressivo, triste. Se a política tem feito mal para você, pare de ver esse negócio. Que só dá tristeza. E coloque mais sorriso no seu rosto. Saia de casa assim sorrindo. Mesmo tudo estando no meio assim nebuloso. Coloque sorriso. Porque eu prefiro estar com um problema do que com dois. Porque, pelo menos com saúde, você continua trabalhando. E sem saúde, tem um problema dos negócios. E não tem como trabalhar.
É estilo de vida, a gente tem que sorrir mais. Pare com cara emburrada, gritaria. Tem gente que só fala gritando, Tu já fez, já falou, não, vai tu, vai isso aqui. Tem gente que é horrível, é mau hábito, tá na hora de gritar. Acontece isso na sua casa. É mau hábito. A pessoa fala, já está resmungando, respondendo. Tu viu isso? Vi não! Acho que não sabe deixar nada. Se não for eu, não encontra nada. Graças a Deus que tem você então. Porque ele não encontra nada mesmo. Tudo é o estilo de vida que a gente leva. E olha só, blasfêmia, Ali, você está ali, é que nem tua mãe, que nem teu pai. Então por que tu casou, desgraçado? Não é? Nós temos que ser pessoas mais agradáveis. As pessoas gostam de estar com você? Isso é um bom parâmetro. Sabe que as pessoas desagradáveis costumam falar? Ninguém gosta de mim, pastor, aqui na igreja. Aí já vem, isso é um problemático ao quadrado, ao cubo. Isso é chato de conviver, que é horrível. Horrível, como fala o Cabuco. Horrível. Não, é porque você não é agradável. As pessoas se aproximam de você, está lá. Boa noite. Boa. Como foi a semana? Meu. É um cavalo mesmo. Ele sabe disso, que ele é assim. E em vez disso, colocando benignidade, falando bem, tratando bem. Sabe qual é o nosso problema? Nós só queremos tratar bem quem nos trata bem. Só queremos fazer bem a quem a gente julga merecer. Pare de agir pelos seus parâmetros. O parâmetro não é eu, não é você. É as qualidades de Cristo. Esse é o parâmetro. Sabe quando é que você vai ter um casamento legal? Quando você aprender que você tem que fazer porque Cristo mandou. Não porque o seu cônjuge merece. E no dia que você aprender isso, você vai quebrar o ciclo insano. Que ele faz, eu revido. Ele fez, eu revido. E fica. Faça por Cristo, não pelo seu cônjuge. Seu cônjuge talvez não mereça, mas Cristo merece. Bem compassivo. Perdoando, olha que interessante. Perdoando como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. A gente quer carregar o fardo do ressentimento, da mágoa. Libere perdão. Não precisa pedir perdão de você para você liberar perdão. Perdoe. Você vai viver melhor. Deus quer que você se revista de uma nova pessoa, criado para se tornar a imagem de Cristo Jesus. Agora, olhe para o seu irmãozinho do lado, e você também que está em casa, olhe para alguém e pergunte assim: qual roupa você tem que mudar? O negócio está feio, né? E diga assim: e mude! E tenha uma ótima semana em Cristo Jesus. E nos veremos domingo que vem, se Deus assim permitir.